Shalom a todos, boa noite, ou bom dia, boa tarde. De repente você vai assistir em outro horário. Aliás, assistir não, escutar, né? Então, eu comecei a ler o livro de Marcos, o Evangelho escrito por Marcos, na tradução de David Stern, que é um judeu messiânico. Normalmente, quando a gente fala judeu messiânico, estamos falando daquele que realmente tem sangue judeu, ok? Mas que crê em Yeshua como o Messias de Israel, tá? Quando eu falo judeu messiânico, ou judeu que crê em Yeshua, Jesus, é aquele que é de sangue e crê em Yeshua. Bom, já expliquei. Então, eu tinha lido da última vez, demorei um pouquinho para voltar. Tinha lido até o versículo 15 de Marcos 2. Então, agora a gente vai continuar no 16, que fala assim: quando os mestres da Torá, aqui ele colocou, foi bem essa tradução que ele colocou, quando os mestres da Torá e os perushim, que é fariseus, nós conhecemos na outra Bíblia como fariseus, né? Viram que ele comia com pecadores e coletores de impostos, disseram a seus talmidim, que é os seus discípulos: por que ele come com coletores de impostos e pecadores? Então, irmãos e irmãs, amigos, quem estiver me ouvindo, hoje mesmo eu ouvi uma forma da pessoa falar, assim, um pouco agressivo, né? Então, quando você fala que a pessoa é pecador ou pecadora, era pessoas que não obedecem à palavra de Deus, ok? Pecar, todo mundo peca, mas chamar a pessoa de pecador, pecadora, isso é uma palavra muito forte. Então, eu lembrei disso agora. Estávamos falando sobre Maria, mãe de Yeshua, e uma pessoa falou assim: ela era uma pecadora igual nós. Gente, não faz uma coisa dessa. Não faz, porque primeiro você está julgando a pessoa pelo erro que você comete. E segundo, que a pessoa que foi escolhida para gerar o Filho do Eterno, ela foi escolhida desde o ventre da mãe dela. Então, ninguém está falando de adoração aqui, mas por causa disso, por causa que os católicos fizeram tanta adoração, os evangélicos meio que desprezam a mãe de Yeshua. Para mim é uma grande falta de respeito. Então, gente, tem pessoas santas, sim, tem pessoas dedicadas ao Eterno. Na antiga aliança nós vemos lá aqueles que viviam orando ali no templo, enquanto Yeshua não nasceu, a pessoa ficou velhinho, pedindo a Deus para dar vida, para ver o Messias, e falou: agora despede teu servo em paz. E não é porque tinha alguns religiosos ou mesmo envolvido com a política ali em Israel, que a gente agora vai dizer que todo mundo é um pecador. Essa palavra, você chamar a pessoa de pecadora, isso é uma palavra muito forte. Tome cuidado ao você falar a pessoa, essa pecadora. Normalmente, essa palavra é usada para alguém que realmente está no pecado mesmo, um pecado horrível, e não quer largar aquele pecado, e não quer se arrepender daquele pecado. Então, tome cuidado quando você chamar as pessoas, falar aquela, pecadora, referenciar, olha, eu não vou nem entrar em detalhes aqui, porque senão eu vou ficar essa live só falando isso, né? Já não chega o que a mãe de Yeshua sofreu pelo próprio povo dela que não acreditava nela. Agora os cristãos não respeitar, isso aí para mim é feio, muito feio. Então, aqui
são os fariseus, normalmente são fariseus, porque olha aqui o que está escrito. O que os fariseus faziam? Esses pecadores aí, né? Esses pecadores, sabe? Então, hoje em dia, nós temos muito fariseus nas igrejas, gente. Muito, muito nas igrejas, no mundo. Pessoas religiosas, pessoas que se acham melhor que os outros, pessoas que julgam os outros pelos seus atos. Então eles chegaram para os discípulos de Yeshua e falaram assim, porque seu mestre come com os pecadores? Não é porque eles falaram isso que nós agora vamos imitar eles, né? Mesmo porque o nosso mestre estava comendo com aquelas pessoas. O nosso mestre, sabe quem que é o nosso mestre? É Deus, Yeshua, tá? Yeshua não é qualquer um igual você pensa, não. Yeshua, Jesus, pode falar Jesus, para mim não tem problema. Não é qualquer um. A mãe dele não era qualquer uma. Foi escolhido pelo Eterno desde do ventre da mãe dela. E Yeshua foi gerado do Espírito Santo, não foi gerado de uma relação comum entre homem e mulher. Então, nós temos que ter mais respeito com as coisas. Temos que ter mais respeito. Aí, esse mundo já está tão devasto, depravado, politicamente, religiosamente. E se nós que diz que acreditamos na Bíblia, não tenhamos respeito pelas pessoas, quem que vai ter? Então, vamos tomar muito cuidado a chamar os outros de pecador. Primeira coisa, nós temos que olhar para nós, quem somos nós. E não, independente se eu estou no pecado ou não, se eu estou errando ou não, eu não posso ficar condenando os outros. Igual esses fariseus, eles faziam isso. Eles faziam, esse aí trabalha de recolher imposto, esse pecador aí, ninguém quer saber dele não. Devia xingava, tô com até nome, né? E aí, Yeshua ia lá. Porque, gente, quem que precisava ser salvo? Os que se achavam santos? Se a pessoa já acha que ela é santa, então ela não precisa de salvação. Yeshua mesmo falou que ele veio para os doentes, para as ovelhas perdidas. Então, muitas pessoas interpretou mal o mestre, interpretou a atitude dele errada, porque ele veio e foi para os doentes mesmo, foi para os pecadores se arrependerem. Porque os que acham que é santo, que não precisa, então, paciência, né? Vão seguir a vida em frente. Tem muita gente ainda aí precisando de ouvir a palavra do Eterno. Então, continuando aqui no versículo 17, mas ouvindo a pergunta, Yeshua lhes respondeu, não são os que têm saúde, olha aqui, o versículo que eu estava falando, que precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Aleluia! Aleluia! Você conhece uma pessoa que é pecadora? Fala de Jesus para ela. Não fica julgando ela. Fala de Jesus para ela. Ora por ela. Ora, nós ainda estamos no tempo de pregar o evangelho. A gente ainda tem liberdade no Brasil. Graças a Deus ainda tem. Não sei até quando, mas temos. Nem que seja pela internet, mas nós temos. Então vamos anunciar a salvação, porque Yeshua ainda está salvando, ainda está perdoando, e ainda está curando, e ainda está libertando. Então, ele falou que não veio chamar os justos, mas sim os pecadores. Não veio chamar os que estão são, mas sim os que estão doentes. Ok? Se você acha que não precisa dele, segue a sua vida em frente. Eu preciso e muito. Muito, muito, muito. Eu e a minha família. Então, vamos seguir na frente. 2,18 de Marcos. Também os talmidim, que são os discípulos de João, Yohanan, João, e os parushim, que é os fariseus. Eu tô falando assim, porque tá escrito assim, né? A tradução foi assim, ok?
A tradução está Yohanan, mas eu sei que é João. A tradução está Perushim, mas eu sei que são os fariseus, ok? Estavam jejuando, também os talmidim, que é os discípulos de João. Esse João aqui é o Batista, tá? Não é o evangelista, não, é o Batista. Os discípulos dele estavam jejuando e os fariseus estavam jejuando. Eles se aproximaram e perguntaram a Yeshua: por que seus discípulos, seus talmidim? Não, por que os talmidim, os discípulos de João, de Yohanan, e os talmidim, os discípulos dos fariseus, os fariseus também tinham discípulos, ok? Por que jejuam, mas os seus talmidim não jejuam? Olha, eu nunca vi ninguém falar isso aqui, mas provavelmente isso aqui era um dia de Yom Kippur. Eu nunca vi ninguém falar isso. Nunca vi. Isso aqui é pensamento meu. Porque tinha muitas coisas aqui na Nova Aliança que fala das festas, ok? Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Mas como estava todo mundo jejuando, e como os judeus, uma vez por ano, eles fazem o jejum de 25 horas, de 24 a 25 horas, eu creio que isso aqui era um dia de Yom Kippur. Eu creio. Se alguém tiver outra informação, me passe. Ok? E eles vieram falar para Jesus, para Yeshua. Por que os discípulos de João Batista jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam e os discípulos de Yeshua não jejuam? Por que eles, tipo assim, vocês agora não precisam mais de jejuar, não? Vocês já tá no céu, como diz alguns por aí, né? Já tá no céu, não precisa mais nada. Enfim, vamos ver o que o mestre respondeu? E Yeshua lhes respondeu: podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo permanece com ele? Aleluia! O período que Yeshua estava na terra era como um período de festa, é um período de pré-festa, porque a festa virá ainda, mas aquele ali era um período de pré-festa. E o noivo estava ali se alegrando com seus convidados. Aleluia! Aleluia. Então os discípulos, aqui eles estavam como convidados. E ele falou, olha aqui, pode os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo permanece com eles? Enquanto o noivo estiver com eles, o jejum está fora de questão. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, que o noivo esteja conosco, porque nós precisamos do noivo. Nós precisamos do noivo. Aleluia. Independente de você fazer o jejum ou não, você precisa do noivo. Ok? O mais importante é a presença do noivo conosco. E aqui ele continua ainda, porque Yeshua sabia que um dia ele ia sair da terra por um tempo, que já tem 2000 anos, mas para Deus é como 2 dias, logo logo ele está vindo, nós já estamos no 3º milênio, nós já estamos no 3º dia, logo logo ele retorna. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí ele falou que naquele momento os discípulos não precisavam fazer o jejum. Então Yeshua, ele foi, todo mundo reprovava Yeshua, mas Yeshua é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta, ele é tudo. Ok? Mas vamos continuar. Mas virá o tempo em que o noivo será tirado deles, e quando esses dias chegarem, eles jejuarão. Agora vocês imaginam a luta que foi para os discípulos, que depois nós chamamos de apóstolos, mas naquela época ainda era os alunos de Jesus, os talmidim,
Imagina o sofrimento que foi quando Yeshua subiu e eles tiveram que ficar um período de 10 dias orando até receber o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo você não sai por aí falando de Yeshua sem o Espírito Santo, não. Que você não vai conseguir. Você não vai conseguir só pelo Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ninguém costura um pedaço de tecido não lavado em um casaco velho, que na outra tradução fala tecido novo, que não costura em casaco velho. E Yeshua é o tecido novo. Aleluia. Aleluia. Você está no novo caminho? Você está no novo caminho? Yeshua é o caminho, Yeshua é o vinho novo, é o caminho novo. É o tecido novo. É a vestimenta, porque tecido é vestimenta, né? A vestimenta nova. Aleluia. Aleluia. E continuando, ele fala que ninguém coloca o remendo com tecido novo em casaco velho. Se fizer o remendo novo, abrirá o pano velho. O pano velho não vai aguentar o tecido novo. E tecido naquela época não era esse tecido fino igual a gente conhece. E continuando, e deixará um rasgo maior. Eita Deus, aleluia. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho arrebentará a pele. Eita, coisa linda, nosso Senhor Yeshua é o vinho novo. Aleluia, não pode colocar em odres velhos, em garrafas velhas. É a Bíblia que está falando, gente, não sou eu não. Se você crer que Yeshua é o Salvador, se você crer que Ele é o Messias, Ele está dizendo, não põe vinho novo em vasilhas de couro velho. Se o fizer, o vinho arrebentará a pele. Por isso que tem tanta gente se desviando e virando as costas para Yeshua. Porque está querendo colocar vinho novo em garrafas velhas, em vasilhas de couro velho. É a Bíblia que está falando, gente. Ou você crê que isso aqui é palavra de Yeshua, ou você não crê nele. E tanto o vinho quanto a vasilha de couro se estragarão. Estraga, gente. Não mistura as coisas não, gente. Não mistura que vai estragar. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu nem lembrava mais dessas escritas. Tá aqui. Nem lembrava, mas Deus seja louvado. Tá vendo? Por isso que eu tenho visto aí muita gente negando o nome de Yeshua, porque tá querendo colocar o vinho novo em odres velhos. Olha o que acontece. Coloca-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Olha aqui, ó. Tanto o vinho quanto a vasilha de couro se estragarão, tá? Se você tentar colocar, aleluia, vinho novo em vasilhas velhas, sabe o que vai acontecer? Vai estragar tanto o vinho quanto a vasilha. Por isso que muitas pessoas estão perturbadas, estão confusas, porque está querendo pegar o vinho novo e colocar em vasilhas velhas. Leia os evangelhos, eu já falei. Você pode ter o nome de messiânico, nazareno, seja o que for, se você não lê os evangelhos,
Você vai morrer na fé. Você vai morrer na fé, porque você quer misturar. Você quer pegar o vinho novo e colocar em vasilhas velhas. Foi Yeshua que falou isso, não é eu não. Eu só estou lendo aqui. Isso aqui foi traduzido pelo judeu messiânico. Ele tentou fazer uns consertos na Bíblia, mas ele, entendeu? E esse aqui foi ele que deixou, ok? Ninguém costura um pedaço de tecido. Aqui eu já deixa eu vir mais para baixo aqui. Aqui, ó. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, o vinho arrebentará a pele, e tanto o vinho quanto a vasilha de couro se estragarão. Em vez disso, coloca-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Certo Shabat, Yeshua estava passando por campos de trigo. Eita, esse texto também é polêmico. É polêmico. Shabat é a festa do Shabat. Ok? É a festa do Shabat. Dia do descanso. Mas tem uma coisa que o Eterno permita que você faça. É salvar vidas. Você pode salvar vidas. Você pode ajudar o necessitado. Certo Shabat, Yeshua estava... Shabat, talvez alguém aí não sabe, Shabat é sábado, ok? Sábado de descanso. Até hoje é sábado de descanso, não mudou. Porém, para você fazer a obra do Eterno Deus, você pode. Certo Shabat, Yeshua estava passando por campos de trigo. Por campos de trigo. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas, aquelas coisinhas lá do trigo, aqueles grãozinhos lá que tem, aqui tá como espiga, porque a gente quando fala espiga, a gente já pensa no milho, né? Mas não era de milho não, era de trigo. Aqueles galhinhos que tem a sementinha do trigo. Os fariseus lhes perguntaram, os parushim fariseus lhes perguntaram, veja, por que eles estão violando o Shabat? Ele lhes disse, vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus quando... aqui tem um nome também que já colocou na tradução do hebraico, tá? Evaitá. É o nome de um sacerdote, ok, gente? Do passado. Que era Cohen, que é sacerdote, ok? Gadol, que é o sumo sacerdote, ele é uma posição maior, que Gadol é grande. Ó, Cohen Gadol, que é o sumo sacerdote, é um nível mais alto. E comeu o pão da promessa, que é permitido apenas aos Korashim, aos Kohanim, que eu creio que deve estar falando santos, que seriam os santos, ali, aquelas pessoas que eram separadas só para a obra do Eterno. E deu também a seus companheiros. Davi entrou lá com aqueles homens que ele estava para guerrear, que ia para a guerra. Davi chamava, teve uma época lá que Davi chamou as pessoas que ninguém queria por perto, Davi chamou para estar com ele. E Davi chegou lá com fome no local onde os profetas ficavam.
onde tinha a escola de profeta, onde tinha os sacerdotes. E Davi chegou lá com fome, muita fome. E ele acabou comendo do pão que era permitido só ao sacerdote comer e os profetas. E aqui Yeshua lembra disso, desse episódio. Ele entrou na casa de Deus quando Evatar era o Cohen Gadol. Sei que Cohen Gadol é sumo sacerdote. E comeu o pão dos Kohanim, que acho que é os profetas. E deu também aos seus companheiros. Então ele lhe disse: o Shabat, o sábado, foi feito para o ser humano, e não o ser humano para o Shabat. Portanto, filho do homem é senhor até mesmo do Shabat. Ok? Eles estavam com o mestre ali, eles estavam com o dono do sábado, ele estava com o criador do mundo. Quando aqueles companheiros de Davi comeu e não morreu, foi porque Deus não permitiu que eles morressem. E agora esse Deus estava encarno ali na terra. E é como, na minha mente, é como se falasse: você tá vendo? Naquela época lá eu não deixei eles morrerem, porque eles estavam com fome. E agora também eu não vou deixar meus discípulos passar fome. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Ele é Senhor. Ele é o dono de tudo. Ele pode. Ele pode. Ele é Senhor. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Ele é Senhor. Eu finalizo por aqui o capítulo 2, porque depois eu dou continuidade no capítulo 3. Mas esse texto é intenso. Esse texto é intenso, é intenso. Cada dia que eu releio a Bíblia, eu vejo quanto Yeshua tinha autoridade, quanto que ele tinha autoridade sobre todas as coisas. E ele sempre falava: eu faço aquilo que o Pai manda, eu faço a vontade do Pai. Ele sempre dizia: eu faço a vontade do Pai, porque ele se esvaziou da sua glória para vir ao mundo. Ele fazia, mas como é que ele estava fazendo a vontade do Pai? Comendo com os pecadores? Reclamando falando que o jejum não precisava fazer, porque o pessoal estava com o noivo por perto. O Yom Kippur, provavelmente é Yom Kippur. Se está todo mundo jejuando, que eu saiba que todo mundo jejua é no Yom Kippur. Não colocaram aqui assim, mas na Bíblia tem muitas festas que falam que Jesus participou, mas não, só quem conhece que sabe. Só quem conhece as festas que sabe. O cristão não sabe o que é isso. Por isso que os cristãos não sabem. Não sabe. Muitos não sabem. Hoje em dia muitos já estão sabendo, muitos já estão estudando. Hoje em dia muitos estudando hebraico, grego, aramaico, enfim. Então, esse metade do versículo, do metade para o final de Marcos 2, da metade para o final. Então, é muito forte esse pedaço aqui. Então, ele já começa falando que Yeshua estava comendo na casa dos pecadores e Yeshua já estava sendo discriminado ali. Já era início do ministério de Yeshua. Aí depois eles queriam que Yeshua e os discípulos jejuassem. E Yeshua já tinha ficado, o jejum de Yeshua foi aqueles 40 dias no deserto, que ele já tinha ficado. E ele nem precisava jejuar, não estou conseguindo mais falar, jejuou por nossa causa, tá? Porque ele precisava, ele nunca pecou.
Mas ele fez aqueles 40 dias e venceu. A partir do momento que ele venceu ali a tentação, ele já estava livre de jejum. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele não obrigou os discípulos dele também a fazer jejum, não. Ele não obrigou. Ele não obrigou igual pessoas religiosas aí que obrigar. Santo é Deus, santo é Deus. Aí depois ele deu exemplo. Vai colocar remendo velho, vai colocar remendo de tecido novo em casaco velho, não vai dar certo. Aleluia, aleluia. Vai colocar vinho em odres velhos, em vasilhas velhas, não vai dar certo. Vai colocar vinho novo em vasilha velha, não vai dar certo. E aí depois ele vai e ainda termina com os discípulos colhendo trigo no sábado para comer. E ali, ó. E todo mundo criticando Yeshua. Todo mundo criticando ali. Todo mundo criticando. Não entendeu. Não entendeu que o vinho novo tinha chegado. Não entendeu que Yeshua era o sacerdote. O sumo sacerdote. Yeshua é o sumo sacerdote. Não entendeu que o Pai deu toda a autoridade para ele no céu e na terra. Não entendeu. Até hoje, muitos não entendem isso. Aleluia. Ele é Senhor do sábado. Ele é Senhor de todos os dias. Ele é Senhor de todos os minutos. Aleluia, aleluia. Eu finalizo por aqui, que ficam todos na Shalom do Eterno. Shalom, shalom.